Olá! Estamos esperando o Morena Nascimento entrar para a gente começar a live. Tô chamando ela já. Chamando a Morena. Ei, Morena chegou. Morena, ó, tô compartilhando pra gente compartilhar a tela. Yes! Deu certo! Eu sou muito mais laid-back do que eu imaginava, mas tudo bem. Estamos aqui. Tá vendo? Quarentena ensinando a gente a mexer com essas tecnologias. É a primeira vez que eu participo de uma coisa dessas. Que legal! Boa noite, né, oficialmente. E aí, tudo bem? Fala, tudo bem, tudo bem. Acabamos de assistir seu vídeo pela página da Mostra Feminina de Dança Paulista. A Rede Sola esse ano está em parceria com a Mostra. A gente está fazendo a curadoria que trouxe a Morena Nascimento. Essa mostra era para ter acontecido de maneira presencial no mês de março, lá em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Mas em função, né, do isolamento social, a gente precisou rever essa programação. Portanto, a gente pediu para a Morena Nascimento e para a Joline Andrade também fazerem um vídeo inédito para a gente poder compartilhar com as pessoas na rede. E é esse vídeo que a gente assistiu agora que eu queria pedir você para poder contar um pouco a história desse vídeo, o que estava por trás para você ter pensado nessa estética que é linda, interior de Minas, dia bonito. Hum. Então, eu acho engraçada essa dança minha, porque ela revela o quanto eu me dediquei até agora, desde que a quarentena começou, a cozinha, os cuidados com a minha filha, enfim, ela revela meu sedentarismo, a minha desconexão com a dança nesse momento. Na verdade, uma desconexão mais física, mecânica, talvez, de falta de prática mesmo. Então eu acho esse vídeo engraçado, assim. E ele na verdade, não teve muita prévia, não teve muita elaboração. Foi algo bem espontâneo mesmo, que condiz. Eu acho que ele é coerente, apesar dele ser engraçado. Ele é coerente Uhum. porque sou eu com a minha filha, e eu tô com a minha filha na quarentena o tempo todo. Inclusive, eu estava até agora, poucos minutos atrás, fazendo ela dormir, e eu corri o risco dela não dormir, né, para eu estar na live. Então, tudo meio assim em cima da hora, né? Então, até para essa live, assim, eu nem tive como muito me preparar, e esse vídeo que foi gravado também, assim, eu sabia que eu queria algo muito simples, porque eu sabia que eu não conseguiria fazer algo muito elaborado nesse momento. E acho que ele revela um pouco assim do lugar que eu tô nesse momento. Eu tô no mato, tô no meio do mato, com poucos recursos, na verdade, tecnológicos, apesar de eu ter instalado o Wi-Fi nesse sítio que eu tô há poucos dias atrás, até então estava sem Wi-Fi, com vários problemas no celular. Tempo assim, bem não tecnológico. Eu não tô assistindo muitas lives, desde que a quarentena começou. Eu fiquei mais distante mesmo desse mundo, assim, e vivendo mesmo um outro tempo, assim, tempo de acender o fogão de lenha, tempo de fazer comida. Então, eu tô bem nesse momento. Eu tô dançando nada, quase nada. Tô escrevendo muito, né? Tô dentro de um tempo de escrita de mestrado também nesse momento. Então, Uhum. o meu corpo, ele tá duro, ele tá. Eu sinto que, para mim, a dança, o exercício da dança é muito coletivo, assim. Então, como eu não tô podendo encontrar as pessoas, né, esse trabalho que eu tinha meio diário, assim, de encontrar pessoas, de coreografar, de estar no estúdio, de dançar junto, de dar aula, eu não tô vivendo isso nesse momento, e tô ainda tentando encontrar
como não me desconectar tanto da dança nesse momento. Eu sei que a dança, pelo vídeo dá pra ver um pouco, assim, acho que a dança que tá dentro de mim, mas tá muito sem prática, assim, eu tô meio constrangida com a minha própria dança. E aí, assim, a minha filha no vídeo, ela não é só acidental, é simplesmente uma condição nesse momento, né? Tudo que eu faço, ela Uhum. tá junto, né? A gente tá fazendo tudo junto, estamos 24 horas juntos, muitas vezes desafiante e muitas vezes maravilhoso e revelador, assim, dessa relação mãe e filha. Então eu vejo que nesse vídeo também, acho que acaba aparecendo uma certa dramaturgia, assim, acho que a dramaturgia dele é mais interessante do que a minha própria dança, porque tem uma dramaturgia ali, as músicas que vão surgindo e trazendo vários Aham. dados para essa mulher que tá ali com aquela filha, com aquela criança que fica jogando coisas em mim, puxando a minha saia. É bem isso, assim, e foi muito espontâneo, eu não fiquei elaborando muito, não, sabe? Foi uma improvisação num dia ensolarado, bonito, e, e um amigo meu que é videomaker, que mora aqui perto, veio e filmou em plano, assim, sem cortes, né, sem edição. Eu já sabia que eu queria isso também. Mas foi isso, é o que temos para o momento. E essa coisa de a gente ter conversado um pouco, né, sobre isso, não sei se necessidade, mas essa condição de lidar com o simples no momento, né? Ou seja, de lidar com a realidade como ela tem se apresentado, sem maiores brigas, sem maiores filosofias, voltar para essa simplicidade é um dos chamados, talvez, desse momento de isolamento, né? Assim, dessa condição desse vírus que pede para a gente respeitar os espaços um do outro, né, de respeitar os tempos naturais das coisas, né? A gente vinha numa lógica de produtividade que, de certa forma, passava por cima disso, né? Então, você, além de fazer o isolamento, está fazendo o isolamento físico real também, no sentido de que você foi também para o interior do estado, né? Quando você podia estar em grandes capitais, grandes centros urbanos pelos quais você já transita normalmente, né? Uhum. E aí, como é que é essa coisa toda? Essas escolhas, elas foram mais ou menos naturais, assim, você sente, ou você fez uma escolha mesmo de ir para o interior, de ir para o mato, de ir nesse sentido, para o menos, assim, menos tecnologia, menos recursos? Uhum. Eu acho que já tinha um movimento em mim antes da pandemia de muita exaustão, exaustão não só física, pelo trabalho, pela maternidade, mas uma exaustão meio existencial, assim, de querer parar tudo. Então a pandemia veio meio providencial, assim, num primeiro momento, pessoalmente, né? Muito particular isso. Então, Uhum. quando tudo parou, eu senti um certo alívio, assim, meu coração deu uma relaxada, pensei, ai, que bom, eu também quero parar. Sabe, eu queria parar, queria muito parar. Mas como as coisas acontecem meio rápido dentro de mim também, os aprendizados, então eu já tô meio angustiada com tudo isso e querendo trabalhar. Eu sentindo muita saudade do meu trabalho, sentindo muita saudade do exercício coletivo, da dança, da presença, do suor, sabe? Tô querendo lamber suor das pessoas, assim, sabe? Então foi meio assim, já tinha um movimento dentro de mim de querer parar. Então, nesse primeiro momento da pandemia, foi meio óbvio assim que eu não queria ficar na cidade grande. Eu estava em Salvador e aí achei que ia ser um pouco loucura ficar dentro de um apartamento, porque lá eu moro num apartamento, ficar dentro de um apartamento fechado com a minha filha, né, longe da minha família e longe de, enfim, longe da rua, longe do Uhum. céu aberto, né? E aí eu pensei que seria melhor ir para o mato mesmo, ir para uma cidade muito pequena, para poder ter um pouco de espaço, né? De poder correr no mato, se minha filha precisasse, se eu precisasse. Então, a gente está num lugar assim, bem isoladas mesmo. E no primeiro momento foi maravilhoso e acho que nem tenho nada do que reclamar assim no alto do meu privilégio, né, de poder ainda ter comida, casa, cama Uhum. para dormir, banho quente. É, mas assim,
o coração tá ficando um pouco, assim, apertado, assim, de não poder ver as pessoas e viver todo esse movimento, assim, da dança que pede sempre trânsito, pede, né, pelo menos a forma como a minha profissão funciona, eu funciono muito em trânsito, né, viajando muito. Então, tenho muita saudade, sim, de viajar, de encontrar, dos encontros, né, que a dança proporciona. Então, e assim, coincidentemente, estão surgindo convites, né, para participar de coisas, para dar aulas online. Agora, em julho, eu começo a dar umas aulas pelo CRD, né, o Centro de Referência da Dança de São Paulo. Vou dar 3 semanas de aula. Tô morrendo de medo, porque eu não sei lidar muito, assim, com essas coisas de vídeo, assim, eu sou bem low-tech. Eu acho, assim, eu sou bem atrasada nas tecnologias. Tanto é que há poucos minutos atrás, gente, eu estava aqui tentando entrar nessa live, né? Eu não consegui entrar pelo Facebook, e aí, enfim, fiquei meio atrapalhada, com uma adrenalina assim no coração. Eu ia conseguir entrar. Quanto mais dar uma aula, assim, eu não faço ideia de como eu vou dar uma aula aqui, né? Mas sei que tem muita gente fazendo e que no início, no primeiro momento foi angustiante, que as pessoas agora já estão mega acostumadas, então eu acredito que eu vou aprender rápido também. É, mas é isso, estamos aqui totalmente isoladas, eu e a Mia, minha filha, e a dança aparecendo às vezes meio nos rompantes, assim, mas sem disciplina, sem muita constância. Isso me angustia um pouco, assim, porque é isso, eu acredito também no exercício diário, assim, na constância, na rotina da dança, né? Ela vai abrindo aos poucos os canais. Então, esse vídeo eu fiz meio no susto, sabe? Não teve muito preparo antes, até pela minha condição aqui de mãe solo. Então, tô sentindo falta dessa constância mesmo, desse exercício de todo dia estar ali suando um pouquinho, sabe? Mas vai rolar, tá rolando. Eu tô num tempo bem de tartaruga mesmo, nessa quarentena, com tudo, comigo, com o mestrado, com a dança, com... Mas acho que tô num lugar bom para isso, assim, que as coisas aqui, eu tô num lugar que tem menos de 1.000 habitantes. Bom demais. Acho que aqui eu até tenho uma certa liberdade, assim, para viver esse tempo um pouco mais dilatado, sabe? Vamos falar um pouco de sonho, assim, de desejo, né? Porque acho que também é só o que a gente pode falar agora, né? A gente não pode prever o futuro, mas partindo, assim, de um desejo seu, de um sonho seu, o que que você gostaria que acontecesse, assim, nesse pós-pandemia, com a sua dança, com a dança também no âmbito maior? Uhum. Nossa, que ambicioso. Eu acho, falando de dança, assim, eu acho que eu estava num movimento de coreografar grupos, né, grupos grandes, e isso estava estava me nutrindo demais, assim, eu percebi o quanto eu gosto disso, assim, quanto que isso me inspira e me deixa num estado apaixonado constante. Eu estou coreografando, quando eu estou dirigindo. E é um barato assim dos últimos 2, 3 anos, porque antes eu estava mais dançando, estava mais no palco, né? E agora eu tô mais fora do palco, olhando para o palco. E isso tá me dando muito tesão, assim, de verdade. Então, quando a pandemia começou, eu estava no meio de um processo de criação com o balé do Teatro Castro Alves, coreografando pela primeira vez Uhum. um espetáculo infantil, que estava me dando muito prazer e muita inspiração. Então, assim, eu tô desejando muito poder voltar para essas atividades, apesar de também achar meio bobo ficar desejando isso nesse momento, porque é tudo tão incerto e a gente vai ter que mesmo encontrar e forjar formas inéditas, né, de trabalhar e já estamos, né, nesse processo buscando isso que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, eu nunca fiz. Então, é meio bobo, talvez, ficar desejando muitas coisas nesse momento, talvez. Eu acho que desejar o que se tem agora aqui, gostar disso, talvez seja o melhor que a gente possa fazer por nós. Porque são tantas questões no O mundo, mais honesto. são tantas questões assim no macro, assim tão delicadas e importantes, assim mais do que um desejo pessoal,
que eu fico até com medo, assim, de dizer, eu tenho muitos desejos sempre. Eu tenho desejos de achar um jeito, por exemplo, de criar uma forma de acolher processos artísticos num lugar como esse, por exemplo, que eu tô, né, agora, que é um lugar Uhum. e com uma natureza vasta e exuberante, longe da cidade grande, eu estou bem longe da cidade grande, e como poder acolher, por exemplo, artistas, processos de artistas, ideias e projetos de artistas num lugar desse, né? Como viabilizar isso, por exemplo, como viabilizar, por exemplo, o diálogo de dança com agricultura. Não sei, fiquei aqui, estou no meio do mato e fiquei aqui pirando nessa ideia de bailarinos e bailarinas agricultores, um pouco como era Yoshi Oida, que tinha uma fazenda e que levava os atores, os artistas, os performers para lá. Não lembro agora quem era, algum japonês maravilhoso. E não sei, fiquei pensando nisso, de trazer artistas do corpo para o campo e a gente ficar aqui Uhum. mexendo o corpo, mexendo na terra, que é mesmo mexendo no corpo da terra e criando coisas aqui, ao mesmo tempo que a gente trabalha para nossa subsistência, né? Não sei, são ideias que vêm passando pela minha cabeça já há algum tempo, né? Uma forma da gente, como a gente pode viver com menos dinheiro e ao mesmo tempo Uhum. que a gente acredita, né? Então eu tô bem nessa, assim, agora eu tô, assim, a gente diminui drasticamente os gastos, né, nessa pandemia, se você, né, eu não poderia nesse momento, por exemplo, continuar em Salvador com a vida que eu estava tendo lá, pagando a escola da minha filha, pagando Uber, pagando aluguel, pagando condomínio, pagando, eu não tenho essa renda hoje para pagar essas coisas, por exemplo. Então, Uhum. pede pra gente uma reconfiguração total, né? Bem drástica, assim. Então, não sei, são esses desejos, assim, desejos de conseguir fazer as coisas com menos aparatos, menos estruturas e ainda assim algo potente, assim. Então, ando pensando um pouco nessas coisas. Morena, olha só, se a gente tivesse feito o nosso encontro presencial, né, lá em São Paulo, você teria levado uma outra obra, que inclusive acho que não foi dançada nem em São Paulo nem em Minas, né? Acho que você dançou ela só em Salvador. Fala um pouquinho dessa obra pra gente. Sim, pois é, gente, para quem não sabe, esse vídeo, na verdade, não tem nada a ver com o que eu ia apresentar, né, nessa mostra feminina de dança em São Paulo, que não aconteceu por causa da pandemia. E é um trabalho que, na verdade, ele é bem, é um trabalho em continuidade já há alguns anos, assim, é um trabalho que eu faço questão de não fechar ele. Está sendo um grande prazer poder mexer nele a cada vez que eu tenho uma oportunidade de apresentar e descobrir uma nova configuração dele. É um trabalho de improvisação. Eu também nunca tinha feito um trabalho de dança que é só improviso. E eu apresentei ele em São Paulo, sim, numa das fases do processo, no Sesc Vila Mariana, num projeto de Ah, sim. a primeira vez que eu dancei foi em Tiradentes, no Tiradentes em Cena, que é um festival de teatro que tem em Tiradentes há alguns anos já. Depois eu dancei no Sesc Vila Mariana. E depois eu dancei na Bahia, na Jornada de Dança, que foi a última versão que eu apresentei. E na Mostra Feminina ia ser a quarta versão. Esse trabalho ele surge um pouco do meu desejo de ficar invisível, assim, de não dançar. Meu desejo de não dançar. Eu acho que eu já estava nesse processo também de coreografar mais e de gostar muito de estar do lado de fora, né? Fora Uhum. do palco, olhando, tentando fazer meus sonhos, meus desejos se tornarem possíveis, assim, no palco, através do corpo das outras pessoas. E Uhum. aí, mas ao mesmo tempo, assim, como assim, não vou dançar mais, né? Então esse trabalho ele surge um pouco dessa vontade também de manter um lugar do palco, mas ele é um pouco conflituoso, por isso que ele está sempre em processo, assim, talvez. Porque talvez nesse momento não esteja fazendo tanto sentido eu mostrar alguma coisa muito pronta, assim, do meu corpo, assim, né? Então, é um Uhum. trabalho que está em construção e desconstrução o tempo todo. E ele nasce um pouco desse desejo de ficar invisível.
Tanto é que a primeira versão dele eu começo debaixo de um tecido e fico muito tempo lá. Um tecido com uma estampa de bicho, assim, de onça. E, e então é isso, assim, ele é um pouco errante, assim mesmo, ele é um pouco inacabado, ele tem esse formato inacabado e ele tem, assim, uma ausência mesmo de coisas que normalmente nos meus outros trabalhos tem, né? Objetos ou muitas músicas, eu uso uma música só e não tem nada Uhum. no palco e é um figurino nada, assim, meio nada e essa vontade, assim, de me despir mesmo, sabe? Assim, de ficar meio nua, ao mesmo tempo escondida. Uhum. Uhum. E Então, ele tem um nome enorme, né? Pachamama. ele mudou o nome algumas vezes, mas essa última versão ficou Pátia Maria Harvey Morena. Pátia Maria Harvey Moreno. É. É, Pátia de terra, né, de mãe terra, Harvey de batalha, de guerra, de luta, Maria, porque tem uma inspiração um pouco na Maria Esther Stockler, né, que é uma bailarina que já morreu, então tem esse diálogo com alguém que já morreu também, que é uma mulher para mim muito especial. Para quem não conhece, ela aparece no filme, no cinema falado do Caetano Veloso. E é uma grande inspiração, assim, ela para mim a dança da Maristé é quase que uma meditação dela mesmo, é como se ela nem se importasse se alguém está vendo aquela dança ou não, é uma dança quase que ritualística dela com esse mundo interno, ela quase sempre está dançando de olho fechado, então tem um mundo interno assim muito, muito, muito potente assim na dança dela. E então ela me inspira muito também nesses meus desejos de ficar invisível, e então eu dialogo um pouco com ela nesse trabalho também. Eu chamo ela para dançar comigo assim nessa dança, chamo essa mulher que está morta, mas que a dança dela para mim é tão viva. Uhum. Então tem um pouco dessas coisas assim, esse trabalho. E eu queria muito apresentar ele de novo, tenho pensado muito nele, eu tenho escrito sobre ele também no mestrado, que meu mestrado fala um pouco desses processos de criação também. E é uma dança inacabada, é uma dança onde eu também revelo um pouco dos meus desejos coreográficos, assim, eu imagino uma dança com 50 pessoas e eu vou narrando essa dança para o público, sabe? Peço para o público imaginar como seria se tivesse 50 pessoas ali comigo naquele momento dançando. Não sei, é um pouco desse desejo de evocar coisas invisíveis, também tocar um pouco nesse lugar mais ritualístico e é isso. Algumas vezes a gente conversou um pouco também sobre a importância do surrealismo na arte de um modo geral e a importância da fragilidade nos momentos de criação. Então, sem ficar puxando muito a memória também, para a gente não cair nas mesmas conversas do passado, o que que você diz sobre isso hoje, assim, né? Uhum. Acho que talvez essa conversa tenha surgido num momento que eu estava mais envolvida com Reverie, que é um outro solo que eu criei em 2013 com a Carolina Bianchi, que é uma super atriz, dramaturga, diretora de teatro, super parceira. Saudade dela, muita saudade. Faz muito tempo que eu não vejo a Carolina. Porque o Reverie ele toca esse lugar do surrealismo, porque ele se inspira muito numas colagens surrealistas e numas fotos de uma fotógrafa alemã que mexia um pouco com esse universo onírico de sonhos e tal. E para mim, surrealismo, não sei, ele sempre fez muito sentido. Eu acho até que quando eu olho, sei lá, para alguns artistas da Bahia, assim, essa ousadia que a Bahia tem, eu vejo um pouco desse lugar do surrealismo presente, assim, na Bahia, engraçado. Surrealismo para mim sempre fez sentido, assim, esse lugar dessas associações ilógicas que eu acho que são muito comuns à dança para mim, assim, a composição de dança para mim, ela parte de um lugar muito como se a gente estivesse querendo reinventar a linguagem, ou a forma de se comunicar com alguém, né? O Uhum, corpo, coisas. Então, as associações
que eu faço, por exemplo, quando estou construindo um espetáculo de dança, elas não são mesmo muito lógicas ou uma coisa necessariamente tem que ter a ver com a outra de uma forma direta. Então, o surrealismo sempre me Uhum. muito. E não é nem que me inspirou, o surrealismo ele me confirma coisas, ele me ajuda a confirmar coisas que eu sinto, que eu penso, a forma como eu vejo as coisas. Então ele meio que me contempla, assim, eu me sinto contemplada assim, pelo surrealismo. Sobre a vulnerabilidade nesse lugar, sei lá, esse vídeo que as pessoas viram antes dessa live, para mim é totalmente a minha vulnerabilidade total, assim, nessa pandemia, de não estar conseguindo fazer muita coisa e tentar fazer alguma coisa ali. Eu acho que não me interessa muito mais ficar vendo as pessoas assim tão certas e tão fortes daquilo que elas acreditam ou falam. Eu tenho um prazer muito grande de presenciar a vulnerabilidade de um artista assim, em cena. Porque aí dá vontade de entrar mais, porque aí a gente se conecta, né? A gente se vê ali, porque todos somos vulneráveis no fundo. Então, esse É. espaço que o artista dá pra gente, da gente poder ver ele, ela, como alguém que erra, alguém que não sabe, alguém que tem dúvida, alguém que tá dançando e de repente para e não sabe o que fazer e ou vira de costas e pensa e sente e só respira. Esse é um momento bom pra gente entrar, a gente que é público, entrar e fazer parte daquilo. Então, para mim, a vulnerabilidade, ela é meio que um ela faz muito parte, assim, ela é real, né? A gente está muito vulnerável. Então, por que não revelar isso, né? Por que não trazer isso para agora, principalmente, né? Tem uma coisa na sua dança que também você sempre fala nos workshops que você compartilha, residências, que é o tal do morrer, né? A gente precisa morrer para renascer. Que é isso? O que você está querendo dizer com isso, Morena? Legal que você lembrou disso, que esse é um assunto que me interessa tanto e eu nem sei se eu sei dizer tanto sobre ele. Tá Mas foi uma ótimo. coisa que surgiu até nessa aula que eu dei o ano passado em Belo Horizonte, que você estava, lá na Companhia Sesc de Dança. E porque eu trabalho muito com música, né? Nessa relação do corpo da dança com a música. E eu percebo que a música, nas dinâmicas dela, elas trazem essas pequenas mortes, esses pequenos respiros. Assim, a gente consegue, numa peça musical, entender essas ausências e essas voltas das intensidades e depois as ausências de novo, né? E eu fico tentando fazer dança como a música, como as pessoas fazem música, na verdade. Eu sempre, só um parênteses, assim, eu sempre me interessei muito mais por música do que por dança. Eu sou uma stalker, assim, eu sou uma stalker dos músicos e musicistas brasileiros. Eu sigo mais gente da música do que da dança. Não, eu também, meu Deus do céu. Eu queria ser cantora, sabe, assim, então eu tenho uma coisa com a música, assim, que parece que é até às vezes mais forte que a dança. E aí, quando eu faço dança, ou quando eu tô tentando ensinar alguma coisa numa aula, trocar mais do que ensinar, eu fico reparando assim como que a gente também pode conseguir no movimento, na nossa dança, na dinâmica dos movimentos que a gente cria, essas pequenas mortes que na música também tem. Então foi muito louco, porque nessa aula em Belo Horizonte eu ficava gritando assim com vocês, eu falava: "Morre! Morre, morre, agora morre!" E eu não sei nem se todo mundo estava entendendo assim o que eu estava falando. Eu fiquei, gente, o povo vai me achar aqui pedindo para eles morrerem. Que é esse lugar que, assim, tecnicamente falando, é isso, é aquele ponto zero, né? Que a gente, quando administra o peso do nosso corpo, a gente está sempre administrando o peso para lá ou para cá, ou lançando o peso do nosso corpo para cima ou para baixo, enfim. E tem sempre aquele ponto zero, onde a força que você usa, que você emprega para poder lançar o seu corpo no espaço, tem uma hora que ela chega num fim, entre aspas, né? Ou numa suspensão, num limite. E essa suspensão, né? É como se um peixe pulasse para fora d'água para, sei lá, para respirar. E ele respira embaixo d'água, mas ele sai da água
E antes dele voltar para a água, tem aquele ponto zero, onde ele para no ar e depois volta para a água. Né? Uhum, Esse lugar, que uhum, é essa morte, esse ponto zero, né? Então, eu fico tentando achar essa morte o tempo todo na dança. E é aí que, para mim, é o lugar da vulnerabilidade, onde quase que o público pode entrar e, assim, roubar a minha alma, sabe? Então, eu acho uhum. que essa morte é onde a gente fica vulnerável e onde o público pode nos devorar de fato. E eu acho que isso é muito musical mesmo. Assim, eu acho que eu tenho vontade de estudar mais sobre isso. Tenho certeza que muitos autores já devem ter falado sobre isso, assim, na filosofia, na dança, em tudo, assim, porque e eu preciso estudar mais isso para poder entender melhor o que, que é isso que eu sinto, assim, que eu consigo Uhum. ver, mas que nem sempre eu consigo descrever. Alguém tá falando aí, lembro demais dessa aula. É Gabriela Salomão. Ô, Morena, Meu eu lembro que Deus, na hora, ele tá rindo. Tem um amigo meu que tá rindo das coisas que eu tô falando. Maravilhoso. tá vendo? Intimidade dá dinheiro, mas não dá intimidade. Aqui, eu lembro que nessa aula eu só ficava lembrando da Doris Humphrey, que a Doris Humphrey tem essa coisa, né, de que a dança para ela é um intervalo entre duas mortes, né? E eu falava, mas não tem Doris Humphrey no corpo da Morena, gente. Só vinha ela na minha cabeça, eu falava, mas eu não sei se é isso que essa mulher tá falando. Mas é Mas a isso, esses gente, pensamentos, essas sensações que a dança traz pra gente, elas se encontram, assim, meio inconsciente coletivo mundial mesmo, assim, eu acho. que é bom demais, né? Sim, muito. E é isso, acho que a música, ela me traz muitas respostas, sabe, pra dança. Uhum. Eu sempre vou buscar na música mesmo as minhas inspirações, as soluções. Quando eu tô em algum impasse assim de criação, eu começo a ouvir música, automaticamente as músicas trazem as respostas. Elas têm um poder enorme de impulsionar, de travar também, de trazer sentimentos pesados, densos, difíceis, né? E também de fazer a gente sair deles, assim. E eu tenho muita. A minha frustração é que eu não estudei música. Na verdade, eu estudei um pouco de canto, eu estudei um pouco de piano, mas muito pouco, assim. É, e, mas eu sinto a música, assim, de um jeito muito forte em mim. A música, ela pode acabar comigo, ela pode realmente me tirar de uma bad, assim, de uma forma muito, muito específica, assim, sabe? Então, as músicas, elas são muito importantes para as minhas aulas, para os meus espetáculos, para as criações. É quase sempre a música é o que traz tudo mesmo. Que bom, viu? Pra mim também. Agora, você sabe uma curiosidade que eu tô aqui para te perguntar? Você falou que esse último trabalho, o Pátia, Harvey, Maria, Pátia Maria Harvey Morena. esse foi um trabalho que você usou uma música só, mas você de- costumeiramente trabalhava sempre com mais música, ou seja, seus processos criativos, eles são com o corpo e com música ao mesmo tempo? Você fala na hora do processo criativo ou... É. Sim, quase sempre, assim. Como eu disse antes, assim, as músicas elas trazem muitas respostas, então eu tô sempre usando muita música, mesmo que eu não vá usar essas músicas depois no espetáculo, mas as músicas elas me ajudam a criar os contextos daquela dança, me ajudam a situar aquela dança. Então, eu tô sempre usando muita música nos meus processos de criação, sim, muita, muita, muita. É assim, uma playlist esquizofrênica, assim, de muitas músicas de vários lugares do mundo também, e uma troca de música o tempo todo. Eu acho que as músicas ajudam as pessoas também os artistas que estão ali criando junto a, 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 a entregarem assim os seus presentes, assim, seus segredos, sabe? Acho que a música ela tem essa capacidade também de fazer a gente abrir e entregar, sabe? A dança, na verdade, a música provoca a dança e a dança provoca essa entrega. Então, eu uso muita música o tempo todo. Você já experimentou criar sem música? Já, e foi muito difícil, por exemplo, nesse vídeo que vocês acabaram de ver.
Tipo, eu fiz um vídeo sem música, eu coloquei as músicas depois, né? E foi bem difícil, assim, é difícil pra mim dançar, ou criar, improvisar sem música. Mas acho que também, acho que são momentos raros onde eu consigo não usar música e tá tudo bem. E é muito bom, na verdade. Quando eu tô sendo dirigida, é mais fácil. Eu gosto muito Uhum, de ser dirigida. Eu oscilo muito, né, entre os meus projetos, assim, onde eu tô ali criando, dirigindo, e um desejo muito grande também de ser coreografada, de ser dirigida. Eu adoro ser intérprete, assim, e atender às demandas, sabe, de um outro artista, de uma outra artista. E quando eu tô tendo essa orientação de fora, eu consigo muito ficar sem a música, mas é porque eu tenho outros suportes ali, né? uhum. Agora, não significa que também o tempo todo, sei lá, eu acho que nos ensaios, assim, nas últimas criações também, tem momentos onde a gente tá sem música, é até bom às vezes para dar um respiro, porque a música ela também tem esse lugar um pouco traiçoeiro, assim, de fazer a gente ficar muito excitado, muito empolgado e às vezes quase que querer uma comunhão, assim, uma relação paralela, né, com a música. E eu busco muito o contraste também, eu busco muito a relação dessa dança que não precisa se apoiar, por exemplo, nas questões mais óbvias da música, como as questões rítmicas. Uhum. É, então, eu busco esse contraste de sentimentos também entre a música e o que a dança tá dizendo naquele momento. Então, muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, eu trabalho uma criação de uma dança com uma música, aí a gente cria essa dança, e aí depois, quando essa dança vai ser mostrada de novo no ensaio, eu jogo outra música, por exemplo, né? E peço para a bailarina, para o bailarino continuar com aquela mesma dinâmica que a gente já tinha encontrado antes, né? Então, Uhum. esse contraste também me interessa, esse diálogo com a música um pouco mais provocativo, sabe? Onde a gente não está necessariamente em comunhão, mas somos dois universos paralelos convivendo no mesmo espaço. E isso às vezes cria uma terceira coisa, sabe? Bom demais. Olha só, a gente está entrando nos minutos finais da nossa live, nos 8 minutos finais. Eu Tem queria abrir para perguntas. umas pessoas mandando umas perguntas aqui, deixa eu ver uma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para Morena, a hora é agora. Aproveitem. Se Ô, alguém quiser Morena, ir, gente. e aí uma coisa também que eu vi, que eu percebo que é presente nos seus trabalhos é a Uhum. questão visual, assim, você gosta de trabalhar com cores, com texturas, né? Ou seja, tem a sensação que eu tenho é que você faz uma espécie de mosaico assim entre as linguagens da arte no seu trabalho que se configura que a gente chama de dança, né? Como que é? E aí, o que que é? Qual que é? Algumas pessoas me perguntam essa coisa, né? Porque a imagem parece, né? Que tem uma força, assim, né? Nas criações. Eu acho que é uma coisa meio natural, não sei se é. Acho que das coisas que eu fui vendo desde pequena. Minha mãe era bailarina, e aí casou. Meu pai, biológico, era artista visual, desenhava, e sempre ouvia muita música, e tinha uma coisa que ele gostava muito de objetos e coisas, e quadros e imagens. Aí minha mãe casou de novo com meu padrasto, que eu chamo de pai, que é capoeirista e bailarino também, que é baiano e que me levou para Bahia desde pequenininha todo ano, assim, eu vivia Bahia muito fortemente na minha infância. Eu não sei, acho que todas as coisas, assim, eu acho que a arte manifesta, né, a arte que está fluindo, ela flui em todas essas direções, de todas essas linguagens. A gente pode escolher um caminho, né, um ofício, a dança ou a música. Ah, eu sou pianista, não, eu sou bailarina, sou. Mas eu acho que no momento da criação eu acho, né? Não sei, eu imagino, eu intuo que, que todos esses canais, todas essas possibilidades de se criar com todos os sentidos, assim, e poder trazer as imagens, poder trazer o gesto, poder trazer a sonoridade daquilo, poder trazer as texturas, a materialidade das coisas, elas vêm todas ao mesmo tempo, eu acho. Uhum.
Pelo menos é assim como eu sinto, assim, quando eu tô criando, sabe? Não tem muito limite e não tem muita hierarquia também. Não tem hierarquia entre dança e luz, por exemplo. A luz, ela é tão importante quanto a dança, assim. Faz algum tempo já, e isso foi uma troca muito interessante que eu fiz muito com a Andréa Yonashiro, que foi uma grande parceira, assim, uma super artista que eu admiro muito, uma imensa bailarina, assim, de São Paulo, que a gente construiu Claraboia juntos. Claraboia é um trabalho que eu fiz em 2010, logo que eu voltei da Alemanha, e depois ele teve outros desdobramentos. E no Claraboia foi onde, talvez pela primeira vez, eu consegui, a gente conseguiu fazer a dança conviver numa relação muito horizontal com todas as Uhum, outras camadas artísticas, né? Luz, imagem, roupa, dramaturgia. Tudo tinha a mesma importância, assim, de uma forma brutal e muito natural. Então, a partir dali, eu acho que eu aprendi um jeito de trabalhar, assim, e muito pela interlocução com a Andrea, aprendi esse prazer de deshierarquizar as camadas uhum. artísticas, né? Apesar de que, tá, eu sou bailarina, sou coreógrafa, sou professora de dança, mas toda vez, por exemplo, que eu vou atualizar um currículo meu, eu acho um pouco limitado quando eu escrevo, sou bailarina e coreógrafa. Eu não sei se eu queria ser isso, sabe? São muitas coisas, mas também não me sinto no direito, sei lá, de falar, sou cantora, sou artista. Não, porque eu acho que eu também prezo muitos ofícios, né? A entrega para um ofício de alguém que perde horas e dias e anos se dedicando a uma coisa. Então, eu não posso dizer que eu sou musicista, apesar de ser muito afim da música, eu sou muito Uhum. apaixonada, amante da música, assim. Eu acho que a música gosta de mim também. Mas, assim, é, é isso. Acho que o momento da criação ele é muito propício para esse encontro de todas essas camadas de uma forma muito fluida. Assim, nas crianças a gente vê isso com muita facilidade. As crianças estão sempre com os Total. canais abertos, né? Então às vezes minha filha está aqui dançando, às vezes ela está se maquiando, às vezes ela está escolhendo panos e coisas para fazer uma roupa muito louca. Então não tem limite, né? A criação, não tem limite. Se eu preciso colocar um, um carro em cena, sabe, para para dizer o que eu quero dizer ali, ou se eu preciso fazer uma dança virtuosa, ou se eu preciso vestir um patins e patinar, sabe? Então, assim, todas essas camadas, essas possibilidades de performar, né, de estar ali oferecendo alguma uma realidade possível para as pessoas que saíram das suas casas e vieram entrar no teatro. Uhum, Eu acho que tudo que a gente precisar usar, a gente vai precisar usar, uhum. né? Total, Morena. Obrigado, te agradecer que a gente já está a 2 minutos de fechar a live e aí o Instagram é que fecha, não dá tempo às vezes nem de despedir. Tem gente aí perguntando, vou deixar você com esses 2 minutos respondendo. Tem gente perguntando como é ser mãe na quarentena, como é dançar sendo mãe. E se você tem dica de playlist para quarentena, e já agradecer a todo mundo que está aqui presente. A Até quarentena semana que vem. maravilha. Então, sobre ser mãe na quarentena ou dançar sendo mãe, acho que viver sendo mãe é que é o grande desafio. Eu acho que é a coisa mais forte que eu já vivi na minha vida e, e é uma equação bem desafiadora viver sendo mãe, ser mãe, uma equação muito desafiadora. Então, dançar e ou fazer qualquer outra coisa se torna também muito desafiador. Mas curioso que desde que eu tive minha filha, é, eu estive assim nos meus momentos mais cansados da minha vida, assim, achando que eu não ia aguentar, que eu ia morrer de falta de sono e etc. Mesmo assim, fazendo muita coisa, trabalhando, enfim, indo atrás das coisas. E mesmo na quarentena, mesmo que eu não esteja trabalhando muito, tem um trabalho que é o maior trabalho, que é criar uma criança, né? Educar uma criança, que eu acho que é o trabalho mais difícil, que te exige a maior presença da vida, assim. Então, Hum.
tem uma dualidade, assim, entre achar isso muito desafiador, muitas vezes muito difícil, ao mesmo tempo é muito misterioso o quanto também todo esse cansaço, todo esse desafio te prepara, assim, para de repente, então, mudar de foco. Então, eu tô fazendo outra coisa aqui agora e vai dar certo, e dá certo, assim, quase sempre. Desde que a Mia nasceu, Uhum. eu fiz os trabalhos que eu considero, assim, profissionalmente de maior responsa, assim, no sentido de estar lidando com muita gente, com estruturas talvez maiores, com instituições maiores, né? Foi muito curioso, eu não fui atrás disso, assim, eu pari e aí começaram a vir esses trabalhos mais responsas, assim, de criar, por exemplo, para grandes companhias e tal. E, e eu tava com a Mia o tempo todo, ela tava lá mamando nos ensaios e ao mesmo tempo isso me trazia muita inspiração. Eu acho que a presença da criança também, ao mesmo tempo que parece que você fala assim, ah, não vou dar conta, eu preciso de alguém para cuidar dessa criança para eu poder estar aqui concentrado com o elenco. Mas não necessariamente ela atrapalha. Eu fui percebendo isso. Acho que eu quero aprender mais ainda. Minha filha só tem 3 anos. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tô só aprendendo a ser mãe. E a presença da criança, ela traz muita coisa rica para o ambiente também. Ela dá uma desopilada também no ambiente, deixa tudo um pouco mais poroso, parece. Porque as pessoas também se solidarizam de alguma forma com a presença daquela criança. Todo mundo parece que fica um pouco mais aberto para o que pode acontecer ali naquele momento. Então, isso traz uma certa leveza, porosidade para as pessoas. Eu acho que a presença de crianças é incrível, assim, para tirar um pouco talvez de uma racionalidade excessiva, assim, sabe? Com que as coisas acontecem. Uhum. Um, Olha, a gente, na verdade, ainda tem um tempinho aqui. tem. Tô vendo aqui, E tem. a gente fala que criança é muita inspiração, uma riqueza linda. Você é muito maravilhosa. Obrigada. Não, e dica de playlist. Dica de playlist? Cara, assim, Pediram aí dica de playlist da quarentena. olha, eu descobri esses dias um disco que foi lançado até, não foi agora, assim, foi recentemente, mas já faz alguns meses, da Josiara com o Giovanni Cidreira, que são dois baianos maravilhosos, uma baiana e um baiano. E eu ouvi esses dias o disco deles, e é lindo demais, assim. Recomendo muito, tem no Spotify. Deixa eu ver outras coisas. Eu tô descobrindo, eu tô, na verdade, muito enamorada da música brasileira dos últimos tempos pra cá. Talvez pela minha ida pra Bahia, assim, porque a música da Hum, Bahia é muito incendiária, assim, na minha opinião, desde os mais antigos, Dorival Caymmi, até antes de Dorival Caymmi, até total. os dias de hoje. Então eu tenho me apaixonado muito pela música feita no Brasil e tenho também me apaixonado muito pela ideia de criar dança para a música brasileira, que foi a primeira vez quando eu criei um jeito de corpo para o Balé da Cidade, eu trabalhei só com músicas do Caetano Aham. Veloso, né? E o tanto que eu aprendi sobre o Brasil ouvindo milhares de vezes as músicas do Caetano, e o tanto que eu fiquei apaixonada por essa ideia de seguir coreografando para a música brasileira. Então, estou escutando muita música brasileira, é uma coisa curiosa, porque eu sempre ouvi muita música Hum. estrangeira, de vários lugares do mundo, inclusive, assim, de muitas etnias. E mas eu tô num momento gostando muito de ouvir música brasileira e descobrindo várias coisas lindas. E aí também tô ouvindo muito Lucas Santana. Eu acho que tem muitas músicas lindas. Ele é incrível. Tem uma música dele que eu amo que chama A Pele Morena, que é um barato essa música. Ela tem, a gente surfa assim num estado de leveza e de ao mesmo tempo de um sex appeal assim maravilhoso. Então essa música é muito maravilhosa. Eu estava até usando essa música no, no trabalho que eu estava criando para o Balé do Teatro Castro Alves, mais como exercício Hum, de criação e tal. Mas é isso, tenho gostado de usar as músicas brasileiras, sabe? Tô ouvindo muito Gal Costa, mas eu posso mas depois ter uma lista no Spotify, talvez, de coisas e deixar isso aberto, assim, sabe? O meu Spotify, ele é faz fechado, isso. mas eu posso abrir e compartilhar algumas playlists. O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu tô ouvindo ultimamente.
Eu descobri recentemente que o Dorival Caymmi gostava muito de ouvir Debussy, e aí eu tô ouvindo Dorival Caymmi e Debussy. Então eu tô ouvindo esses dois meio juntos, assim, para tentar entender onde é que eles conversavam, sabe? Que Não, que o mais? Dorival teve a manha de trazer a simplicidade para a música, assim, com uma sofisticação que é uma É, coisa. Dorival é trilha sonora aqui da Mansão dos Patos, assim, é muito emocionante sempre ouvir as coisas dele. Impressionante. Tem um disco dele também com os filhos, um disco ao vivo da família Caymmi. ok, lindíssimo. Lindíssimo. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tanta coisa. Se eu vou falar aqui das coisas que eu escuto de música, é muita coisa mesmo, assim. O tempo inteiro eu tô querendo descobrir coisas novas também. Ah, eu descobri recentemente também um disco, eu até vou usar ele nas minhas aulas que eu vou dar no CRD, as aulas online, que é a Camille, né, que é uma cantora francesa que eu já Que é conhecia, mas eu não conhecia esse disco especificamente, que é um disco só de voz e tambor, que chama Oui, eu acho, hum, o disco, que ele tem uma versão desse disco que tem outros instrumentos, e tem uma versão desse disco que ela é só voz e tambor. E é uma faixa só. Eu adoro esses discos que não hum, interrompem, né? Que as próximas faixas são sempre uma continuação do uma resíduo continuidade. do que vem antes. Então, esse disco é bem interessante também. Ele tem uma coisa ritualística, assim, maravilhosa. Que mais? Eu tô adorando as pessoas escrevendo aqui. E essas aulas? Essas aulas vão abrir. Aulas, sim. Quem me convidou foi a Vanessa Macedo, de São Paulo, para eu dar essas aulas pelo CRD. Vão começar, vão ser 3 semanas de julho. E sim, é aberto para todo mundo. Vai ter lá um link do Zoom, né? E são gratuitas e abertas para o público. Quem está dando aula agora é Henrique Lima, muito querido, meu amigo maravilhoso, que dança lindo, de Recife, que mora em São Paulo. E depois quem vai dar as aulas é a Angela Nolfi, que foi minha mestra de balé. Foi com ela que eu aprendi balé na vida. Não sei nem se eu aprendi, eu não sei, acho que eu não aprendi balé até hoje, mas ela foi uma grande mestra para mim. E, e aí depois são as minhas aulas. E eu não faço ideia se eu vou conseguir mesmo fazer essas aulas acontecerem de uma forma legal por conta dessa coisa tecnológica. Tenho medo de sair da câmera enfim, não consigo mostrar as coisas direito e explicar as coisas direito. Vamos combinar uma aula teste. Sim, o Januário, querido, Ricardo Januário, meu bailarino preferido desse Brasil, tá online rindo de mim. Da, dançou em Antônia? Dançou em Antônia. Eu vi ele em Antônia. O Janu, eu conheci ele na audição do Antônia e para mim, desde o primeiro dia, assim, eu já fiquei completamente encantada, assim, arrebatada pela dança dele. E Que aí, junto com Antônia foi outro projeto bonito. maravilhosas, assim, que nunca mais saíram da minha vida, Camila Bosso, Malu Avelar Malu. e o Malu Wellington. daqui, de BH. Oi? Malu daqui. Sim, Malu Avelar, Ricardo Januário, Camila Bosso e Wellington Al. Esses nomes são muito importantes para mim. Agora sim a gente está entrando no final da live. De verdade que a gente abriu às 10h10, né? Eu estava contando como se fosse às 10 horas. Uhum. Morena, então agora, de verdade, é te agradecer. Comecei a me acostumar um pouquinho da vontade de conversar mais, né? A gente pode É fazer mais, bom, né? se quiserem. Sim. Vamos fazer mais, ué. Pela Rede Solo a gente está fazendo as lives, vamos conversar, né? Que você recebe, que eu te mando direto. Vamos marcar uma. Gente, tem uns comentários maravilhosos, dá vontade de gravar. Tem como gravar esses comentários? Não, né? Eu não sei se eles ficam gravados, mas a live a gente consegue gravar e aí dá para rever também. As pessoas também podem mandar perguntas, dúvidas, questões, reclamações. Vocês podem mandar para os e-mails, gente. Tem pessoas falando algumas questões que tem com a amostra. Vocês podem direcionar isso para os e-mails da amostra, né? Para isso Uhum. poder ser respondido
da Sim, melhor maneira possível, usando os veículos ideais para isso, né? A live de hoje é uma live para conversar sobre a Morena e o processo criativo da Morena e a história dela com a dança. nossa, dá vontade de conversar sobre tantos assuntos. Eu tava pensando nisso hoje. Eu tava varrendo a casa e pensando, tem tantos assuntos tão importantes que a gente podia conversar, né? Sobre música, sobre mulher, sobre aborto, sobre movimentos sociais, sobre tanta coisa. E a gente Total. pode criar vários sobre. Eu tô aqui me segurando para falar da Lei Aldir Blanc e várias outras coisas, mas tem que aprender a separar as coisas e achar o momento certo delas, né? A gente pode marcar uma para falar dessas coisas. Com certeza. Vamos, porque no fundo tudo isso tem a ver com dança, porque o que a gente dança é o que a gente vive, é o que a gente, enfim, pensa e sente, e como a gente absorve o mundo, né? E o mundo é tão cheio de coisas. A dança, para mim, nunca foi o assunto central. A dança, ela é um meio Total. de falar coisas que eu vivo, que eu percebo, que eu aprendo. Então, por isso que eu não sigo. É engraçado, eu devia ver mais espetáculos de dança, eu devia seguir mais as pessoas de dança, eu acabo seguindo outras pessoas, enfim. Eu sou um pouco negligente, talvez, com a própria dança, apesar de fazer dança e a dança ser a minha, a minha profissão, o meu trabalho, minha vida e tal. Mas parece que eu estou sempre buscando mesmo as respostas, as inspirações, os pontos de partida na própria vida, né? E, Uhum. e esses assuntos acabam aparecendo nas criações todos, assim. Por isso que quando eu falo que a dança nunca foi o meu assunto, eu quero dizer que não é uma mecânica de movimento específico que me seduz ou o quão o meu corpo pode chegar a um estado exaustivo para chegar numa. Isso pode acontecer nas danças que eu crio, mas sempre vem de uma inquietação, de alguma vivência, de alguma situação, de uma relação, de uma música, de uma imagem, né? É louco isso, engraçado isso. Pô, bom demais te ouvir. Muito Bom, obrigada, viu? bem, adorei, obrigada pelas pessoas que entraram aí, que estão acompanhando. E vamos fazer assim mais lives. Me convidem, porque eu mesmo não consigo fazer uma coisa assim sozinha. Tipo, eu preciso das pessoas para me, enfim, impulsionarem aí nessa tecnologia. Moreno, então um beijo, boa noite. Já está encerrando aqui também para mim. Antes que Uhum. corte a nossa fala, vida longa, boa e farta para os seus trabalhos. Maravilha, muito obrigada, Priscila. Obrigada a todo mundo que está assistindo aí, viu? Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Como é que desliga isso? Não sei como é que desliga. Ele Mas desliga sozinho. você desliga.